Ouça agora uma palavra de fé do coração de Deus para o seu coração, com o bispo Gleibe de Andrade. Graças a Deus é chegado o momento da palavra que é lâmpada para os pés, luz para os caminhos, palavra que traz fé ao nosso coração. E a leitura de hoje encontra-se aqui na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, Deus nos criou com um propósito. Deus não criou você para o sofrimento. Deus não criou você para a doença. Deus não criou você para ser uma pessoa possuída por maus espíritos. Deus não criou você para ser uma pessoa fracassada no seu casamento, na sua vida profissional. Deus não te criou para a derrota, até porque você é a imagem e semelhança dele. Deus te criou para o sucesso. Deus te criou para ser cabeça, para estar por cima, para ter condição de emprestar e não ter a necessidade de pedir emprestado. E como está escrito aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor Deus tem preparado para os que o amam. O segredo é amar o Senhor Deus, é servi-lo de todo o seu coração, é amá-lo com todo o seu entendimento. No momento que você aprender a amar a Deus, você vai receber na sua vida coisas que você jamais sonhou, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Se você for analisar a vida de Davi, o seu começo como pastor de ovelhas, de uma família simples, quem diria que ele poderia se tornar rei em Israel? Quem diria que Davi, o menor de seus irmãos, o caçula de seus pais, poderia se tornar rei em Israel? Por que que ele se tornou rei em Israel? Por que que Deus o exaltou? Por que que Deus o abençoou? Por que que Deus o fez grande? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele o amava. Deus tem para os que o amam coisas tremendas, extraordinárias. Eu quero que você tenha em mente que Deus é o dono do ouro e da prata. Eu quero que você tenha em mente que Ele é onipotente, detém todo o poder. Eu quero que você tenha em mente, como Abraão tinha, que até das cinzas Deus pode trazer à vida aquele que está morto. Que do monturo Ele é capaz de levantar o desvalido e do pó levantar o pobre, para o fazer assentar com os príncipes do seu povo, que faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. Meu querido, minha querida, a única coisa que você precisa é amar a Deus. A Bíblia nos ensina que devemos amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. E aí, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, aquilo que você precisa, Ele sabe. E Ele vai entrar com o poder dEle em ação e vai abençoá-lo, abençoá-la, transformar esse caos no qual você vive em ordenamento. Eu quero lembrar que Isaac, filho de Abraão, era um homem que temia a Deus. E até numa terra árida, onde outros já haviam tentado e nada haviam conseguido, Isaac conseguiu uma colheita de 100 por 1. Para cada semente que Isaac lançava na terra, ele colhia 100 frutos.
porque Isaac aprendeu com Abraão, seu pai, a amar a Deus. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas, estão se esquecendo do Criador dos céus e da terra. Elas estão nessa ânsia de vencer, nessa ânsia de dar certo, de ter sucesso na vida, de alcançar os seus objetivos, de fazer aquilo que lhes dão na telha, e estão se esquecendo que elas foram criadas por um Deus, e estão colocando esse Deus em segundo plano, e só se lembram dele no momento de dor de barriga, no momento de desespero. Elas só recorrem a Deus na hora da dificuldade. E por isso nós vemos o mal se alastrando, se multiplicando. Nós vemos maldições a cada dia. Se você liga a televisão, são tantas notícias de crime, violência, homicídio, que você fica enojado. Mas por que isso? Porque as pessoas estão se esquecendo do Criador, do Deus dos céus e da terra. Elas não estão preocupadas em saber qual é a vontade de Deus para a vida delas, o que é que vai agradar ao Senhor. E por isso, em consequência, elas estão sozinhas. Elas estão sozinhas e estão vivendo uma vida aquém do que Deus queria que elas vivessem. Mas se você hoje colocar no seu coração um propósito de servir a Deus, aprender que Jesus Cristo é o único caminho, aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador, passar a servi-lo e segui-lo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, então tenha certeza que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano, isto é o que Deus terá reservado para você. Aquela cura que nenhum especialista conseguiu sequer chegar perto, Deus tem para você. Você pode estar com o seu corpo aí tomado pelo câncer. Os médicos podem ter dito que você tem horas de vida. Se você, no seu coração, se voltar para Deus, fizer uma entrega da sua vida a Jesus e se propuser a amá-lo a partir de hoje, a cura que ninguém conseguiu vislumbrar, visualizar, vai se materializar no seu corpo e você será curado. Porque é o que olhos não viram, meu querido. É o que os ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem para o seu povo, o que Deus tem para os que o temem, o que Deus tem para os que o servem, o que Deus tem para os que se voltam para Ele por meio de Jesus, para os que vivem pela fé na palavra dEle. Você já imaginou o mar se abrir? Nunca, mas se abriu para Moisés. Você já imaginou leões ferozes, famintos, sequer arranharem um homem, antes ficarem subjugados a este? Foi o que aconteceu com Daniel. Você já imaginou alguém ser lançado num fogo, numa fornalha ardente, e o fogo sequer chamuscar um fio de cabelo? Foi o que aconteceu com Sadraque, Misaque e Abidnego. 3 homens que temiam e amavam a Deus. Meu querido, Deus tem bênçãos para você. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer suprir as suas necessidades. Ele quer abrir as portas que estão fechadas. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer levantar você dessa prostração. Ele quer que os seus negócios prosperem. Ele quer que você seja grande em tudo aquilo que você faça. Ele quer que você seja bem sucedido, que você tenha saúde, que você realize os seus sonhos mais íntimos. Mas para isso Ele quer que você se volte para Ele e o ame. Que você lembre-se que existe um Deus, um Criador, um Todo-Poderoso, que te amou de tal maneira que enviou Jesus a este mundo e ofereceu Jesus na cruz como sacrifício pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas iniquidades. Ofereceu Jesus como cordeiro dele que tira o pecado do mundo. Então, meu querido, minha querida, o segredo do sucesso, o segredo da vitória, o segredo para que você possa ser curado dessa doença incurável, o segredo para que você dê a volta por cima, seja a cabeça e não cauda, para que você seja feliz, é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e amá-lo através de Jesus Cristo, porque como diz o apóstolo, quem tem o Filho tem a vida.
Quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o filho não tem a vida. Hoje, desperte do sono. Lembra-te de Deus. Lembra-te hoje dele e o busque de todo o teu coração. E com certeza, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano, será o que Deus materializará na sua vida.